que eu quero pensar com vocês hoje é sobre os rolezinhos do Bolsonaro. Se vocês têm acompanhado a imprensa, vocês têm visto que o Bolsonaro, de uns tempos para cá, ele tem saído constantemente às ruas, indo à padaria, indo ao hospital, para cumprimentar a população e para mostrar que eu estou aqui. Eu sou o dono disso aqui, eu que mando nisso. Mas é mais do que isso, na verdade, né? Essa presença do Bolsonaro na rua, ela tem múltiplos sentidos e ela transmite diferentes mensagens para a população. Então, vamos parar um pouco e pensar sobre isso. Na minha visão, na minha leitura, há vários aspectos a serem abordados aqui. Isso tem, em parte, a ver com o jogo, com a queda de braço entre ele e o Mandetta, que é uma disputa de força e também um jogo de xadrez, na verdade, né? Você tem ali eles movendo suas peças e cada um querendo conquistar posições nesse jogo junto à população. Por um lado, você tem um presidente com uma queda de popularidade, alguém que cometeu erros estratégicos terríveis e crises autogeradas ao longo de 1 ano e 4 meses de mandato, que foi desgastando a sua credibilidade, a sua pouca credibilidade, na verdade, mas foi desgastando a sua postura junto ao seu eleitorado, e que chega nessa pandemia, nessa crise sanitária, em meio a esse momento agora, bastante fragilizado. Muitos líderes no mundo agora, eles têm, através da sua postura diante da crise sanitária e do coronavírus, têm reconquistado a popularidade, tem reconquistado a credibilidade junto ao eleitorado. Você tem visto isso com líderes na Europa, você tem visto até com o Trump isso. O Trump, que também é um governante altamente complicado, que também às vezes se desgasta nos seus pronunciamentos, mas tem reconquistado uma parte do eleitorado porque, por incrível que pareça, ele tem ouvido a equipe técnica dele no combate à pandemia. O Bolsonaro não. O Bolsonaro vai na contramão disso. Aquilo que o mundo inteiro faz, ele vai e faz o contrário. Então ele chega desgastado nesse momento. Então, quando ele opta por essa radicalização de postura, que ele já fez em outros momentos, ele vai falar com a base dele, com a base bolsonarista, com aqueles 30% do eleitorado que ainda está com ele, apesar de qualquer coisa. É uma postura de radicalização. E ao mesmo tempo, é também um lavar de mãos. Ele está se eximindo da culpa. Porque um debate que se dá agora, se dá em duas frentes. Por um lado, a parte sanitária, a parte da crise de saúde mesmo, dos contaminados e das mortes que decorrerão disso. E a gente espera que no Brasil não sejam tantas mortes assim, embora o cenário aponte para a pior das possibilidades. Então, por um lado, você tem essa parte sanitária. E por outro lado, você tem o impacto econômico, que certamente virá também. O mundo inteiro se depara agora com um abismo de uma crise econômica profunda, talvez uma depressão econômica, por diferentes razões, mas que pode se assemelhar à crise de 29 e aquilo que se viu no mundo nos anos 30 em diante. Então essa é uma possibilidade também. O Bolsonaro, ele adotou desde o começo dessa crise sanitária, ele adotou a postura do lado da economia, do lado de certas elites econômicas e do lado do mercado financeiro. Porque ele sabe que uma crise econômica profunda vai afetar, sem dúvida nenhuma, as possibilidades de reeleição dele. Então, ao adotar o lado da economia e lavar as mãos em relação à saúde, ele transfere a responsabilidade para os governadores e prefeitos, eles que se virem, eles que cuidem disso. E se por acaso as medidas de contenção dos governadores e prefeitos, a quarentena, o isolamento der certo, quem vai colher o fruto no final será o Bolsonaro. Se der certo, se minimizar o impacto de mortes e de contagiados e o colapso do sistema de saúde, quem vai colher os frutos será o Bolsonaro. Por outro lado, se ele adotasse uma postura rígida em relação a isso, vou encabeçar a quarentena, vou apoiar o meu ministro da Saúde, o Mandetta, e vou fazer aquilo que é necessário fazer, aquilo que deve ser feito, ele teria que arcar não apenas com o estrago da saúde, que vai acontecer de qualquer maneira, porque mesmo países que implementaram medidas rigorosas também estão sofrendo o impacto disso. Basta ver Itália e Espanha, demoraram para adotar medidas, mas quando adotaram, ainda estão lidando com muitas mortes. Então, se ele adotar essa postura, ele teria que lidar tanto com o impacto sanitário quanto com o impacto econômico. Seriam duas crises nas costas do Bolsonaro. Então, ao lavar as mãos, ele se livra dos dois impactos, das duas responsabilidades. Tanto a crise sanitária quanto a econômica, ele poderá jogar nas costas dos governadores e prefeitos. Não fui eu que optei por isso. Eu não escolhi isso. Me proibiram de agir do modo como queria agir. O Supremo Tribunal, governadores, o Congresso, todos estão contra mim. Mais uma vez você vê o velho jogo ideológico do bolsonarismo, que é um jogo que se trava na disputa cultural, como eles chamam. Os inimigos externos, os inimigos imaginários, comunistas, a esquerda, o coronavírus, o vírus chinês, como eles chamam agora. Até esse vírus está sendo ideologizado pela extrema-direita no mundo, de pôr a culpa do vírus no Partido Comunista Chinês. E percebendo
que, dentro do seu governo, o ministro técnico dele, que é o Mandetta, com todas as críticas possíveis ao Mandetta, e são várias, na verdade, quando o Ministério Técnico dele, da Saúde, vai lá e propõe as medidas que estão alinhadas com o mundo inteiro, o Bolsonaro percebe que, nesse jogo aqui, ele tem muito a perder. Porque o que se especula agora é que uma queda do Mandetta, ou seja, o Bolsonaro demitir o ministro da Saúde no meio de uma crise sanitária como essa, seria a rota mais certa para o impeachment do Bolsonaro. O que muitos acreditam é que o que segura o presidente agora na cadeira presidencial é o ministro da Saúde e o apoio dos militares também. Então, no primeiro sentido, tem a ver com isso, com essa disputa agora pela narrativa, por essa disputa de quem vai levar a culpa. Por outro lado, há um segundo aspecto também que tem a ver com a questão da popularidade. Quando o Bolsonaro vai a público e diz que vai enfrentar junto com o povo isso, ele se mostra como alguém que faz parte disso, como alguém que pertence ao povo. Estou junto com vocês. Isso é altamente demagógico, na verdade, né? Essa é uma postura extremamente populista no sentido corriqueiro do termo, de alguém que finge estar no mesmo patamar que os outros. E aqui entra em dúvida a questão se o Bolsonaro já pegou o coronavírus ou não. Nós não sabemos, porque ele não divulgou o resultado dos exames dele. Ou seja, a gente não sabe se o Bolsonaro já foi contaminado, já teve a doença, já se recuperou e não pode pegar mais. E por isso que ele ousa se expor assim diariamente. Porque ele sabe que ele não vai pegar de novo. Então, ele com o histórico de atleta dele, entre aspas, né, como ele disse no pronunciamento dele, ele vai e se expõe porque não há riscos para ele. Mas para as outras pessoas ainda há riscos. E ele minimiza isso. Porque na cabeça do Bolsonaro é apenas uma gripezinha, apenas um resfriado. Sendo que, na verdade, quando a gente vê em outros países, nos casos extremos da Itália, Espanha, agora Estados Unidos, que você tem centenas de milhares de casos e dezenas de milhares de mortos, não é apenas uma gripezinha. A saturação do sistema de saúde é real e muita gente morre porque já não há mais espaço para atender essas pessoas. São pessoas que chegam nas UTIs, que chegam nos centros médicos e não tem espaço mais para elas. São abandonadas num cantinho para morrer sozinhas porque já não tem mais o que fazer. Então essa gripezinha do Bolsonaro é muito mais do que isso. E o alerta global em relação a essa pandemia é justamente isso. É a saturação do sistema de saúde. É quando hospitais já não têm capacidade mais para cuidar das pessoas. Então o Bolsonaro, ele compra essa briga, ele compra esse desafio, ele minimiza o impacto, porque ele sabe que, voltando ao primeiro aspecto, as consequências disso serão catastróficas para o governo dele. Aquilo que ele vai enfrentar daqui 1 mês, 2 meses, é muito maior do que ele é capaz de lidar. Esse é o último recurso do Bolsonaro, essa retórica demagógica, populista, de fingir que ele faz parte do povo, é o último recurso que ele tem para poder se agarrar ao poder, ao fio de poder que ainda lhe resta. O que a gente vai ver mundialmente agora, depois dessa pandemia, será uma redefinição dos atores globais. Então a gente verá muitos governos caindo, seja através de manobras internas desses governos, seja através de eleições posteriormente, mas isso vai redefinir muitos atores globais. E o Bolsonaro também deve cair de algum modo ou outro por causa disso. A gente não sabe ainda se será durante a pandemia, com a queda do Mandetta, com a demissão do Mandetta, porque nessa disputa, nessa queda de braço, certamente o Bolsonaro vencerá, porque o Mandetta é um funcionário dele, alguém que trabalha para ele, mas a médio prazo isso terá efeitos nefastos no governo Bolsonaro, porque a cada dia que passa ele se enfraquece cada vez mais. Ele é bem menor do que ele era em janeiro. Ele encolheu bastante. Aliados que estavam com ele até a última hora agora já o abandonaram, como o Caiado, por exemplo. E um último impacto, que eu não sei se é intencional na verdade, mas certamente é decorrente dessa postura do Bolsonaro, um último impacto desses rolezinhos dele é a confusão que causa na mente dos brasileiros. Porque o presidente, ele é um exemplo. Se a gente pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, a história dos Estados Unidos, se a gente pensa nos grandes presidentes da história do país, eles tinham a plena consciência de que os atos deles influenciariam e dariam um exemplo, dariam o tom para os próximos presidentes. Por exemplo, o primeiro presidente norte-americano, George Washington, ele foi lá, foi eleito e ele se reelegeu. Quando chegou a um terceiro mandato, ele resolveu não se candidatar, porque ele sabia que se ele se tornasse um presidente vitalício, isso daria o tom para os próximos presidentes. Então quando ele vai lá e se nega a se candidatar a um terceiro mandato, isso dita o tom para todos os presidentes futuros. Então, o presidente de uma democracia ou de uma república, ele é um exemplo. Ele é um exemplo para outros políticos, ele é um exemplo para as instituições, ele é um exemplo para a população. Quando você tem um presidente como o Bolsonaro que desrespeita as instituições, que desrespeita as instruções do seu próprio ministro da Saúde, isso dá o tom geral para a população. Quando a gente vê os brasileiros voltando às ruas, reabrindo comércios e ignorando completamente as orientações de ficar em casa e se isolar, porque até o momento a única coisa que a gente sabe que combate o coronavírus, não há remédios para isso, não há vacinas para isso, a única coisa que há é o isolamento. Quando ele vai lá e desrespeita isso, e vai à rua, e cumprimenta as pessoas, e limpa
a meleca do nariz no braço e cumprimenta as pessoas, quando ele faz isso, ele dá um tom geral para os brasileiros. Então não dá para descolar o comportamento agora de desrespeito à quarentena, de brasileiros indo para Paulista, fazendo carreatas, exigindo a reabertura de lojas. Não dá para descolar isso do comportamento do presidente. Como eu disse, não sei se é intencional isso, não sei se ele pensa nisso, né? Em casa, lá no palácio, pensa isso. Vou fazer isso porque isso vai gerar esse tipo de confusão, mas ele certamente influencia desse modo. Em essência, você tem um presidente que rege o caos. Essa guerra ideológica dele funciona muito bem no momento normal, porque assim ele está sempre mobilizando a sua base. Mas nesse momento em particular, isso pode ter efeitos trágicos. Eu não sei até que ponto ele vai conseguir sustentar isso. O que eu quero saber de vocês aqui, pra gente pensar juntos esse momento, é primeiro, por que ele faz isso? Como você lê essa atitude do Bolsonaro de desrespeitar o Mandetta, ir pra rua, falar com as pessoas? O que ele quer com isso? É pensado isso? Eu vi uma outra hipótese aqui que talvez tenha a ver com isso também, porque há essas conversas de que os militares estão tutelando o Bolsonaro agora. Então, quando ele faz esse ato de ir pra rua, ele mostra que ele tem autonomia ainda, que ele tem independência, que ele pode fazer isso. Como ele disse recentemente, que ninguém vai tolher o direito dele de ir e vir. Então ele quer mostrar que ele tem ainda algum tipo de poder, por mínimo que seja. Pode ser isso também. Mas me diga o que você pensa aí no comentário, por que ele faz isso, qual é o intuito dele, e quem vai vencer nessa queda de braço entre ele e o Mandetta? Eu penso que o Bolsonaro vence a princípio, mas depois terá consequências que levarão à queda do Bolsonaro. Me diga o que vocês pensam aí, deixa o joinha, assine o canal da Carta Capital e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Se cuidem, fiquem em casa. Tchau!